Pronto. A partir de agora, esta apresentação, esta masterclass está a ser gravada e desde já agradeço a todas o vosso tempo por estarem aqui hoje e a participar comigo neste masterclass live, onde eu vou vos falar extensamente de saúde feminina e do curso que vai ser lançado agora e de como ele vai funcionar. Agora, vou já, desde já, partilhar o meu ecrã e começar a nossa apresentação. Todas conseguem ver o ecrã? Sim? Ok, Sim, obrigada. Ok, vou só aqui confirmar aqui uma coisa, tudo bem. Então, o meu corpo, o meu tempo, é um nome muito já de si que nos desperta muito, diria, entusiasmo, porque vamos tratar o nosso corpo como algo sagrado e é isso que eu vou vos ensinar no longo deste masterclass, o quão importante é importante nos tratar de forma sagrada e para isso também vou-vos explicar um pouco da minha história. Então, no ano se isto está a funcionar. Ok. Olá. Então, primeiro, como eu estava a dizer, vou-vos falar um pouco da minha história e vou explicar porque que é relevante para explicar, para começar este masterclass e para explicar o intuito do curso. A seguir a isso, vamos ter 30, 40 minutos de masterclass, onde vou-vos falar mais de saúde feminina e a seguir apresentarei o curso para vocês perceberem. Então, eu aqui a minha proposta é vos dar a provar o fruto do conhecimento. E, na verdade, eu quero que vocês venham aqui porque é uma tomada de consciência e uma tomada de responsabilidade sobre a vossa vida, sobre o vosso bem-estar e vos devolver, na verdade, o controle de tudo o que acontece com vocês. Ahm, então, ao abrir essa porta, eu quero que vocês venham também com uma mente aberta, preparadas para desconstruir aquilo que pensam que sabem e estarem prontas a perceber que muito pouco sabemos, e por isso estou a ilustrar com a famosa frase do filósofo Sócrates, não o político: só sei que nada sei. E por isso fiquem com isso na mente para poder abrir o vosso conhecimento. Ahm, os pontos que vocês vão levar para casa ao fim deste masterclass é que, primeiro, o nosso corpo está sempre a tentar comunicar. Todos os sintomas, qualquer coisa que apareça na nossa vida, é uma forma do nosso corpo, ou se calhar até a nossa alma, através do nosso corpo, comunicar connosco. E o segundo ponto será que nós podemos sempre retomar o controle da nossa saúde a 100% e que só demora 90 dias para nós começar a ver a aparecer as mudanças. Então, agora vou-vos falar um bocadinho da minha história, de quem eu sou e o que é que me traz aqui hoje e porque é que é isso importante e relevante para este masterclass. Primeiro, como algumas e muitos sabem aqui, eu nasci e cresci na França, tenho uma mãe portuguesa e um pai francês. Sou bilingue, tenho esse background multicultural e fez com que, quando chegou a altura de eu escolher a minha carreira, não sabendo muito bem o que é que eu queria fazer, eu escolhi algo que era fácil para mim e escolhi uma carreira que me permitia usar as minhas línguas. Como eu queria muito vir viver para Portugal, fui estudar comércio internacional. Então, tirei o que se chama em inglês um Bachelor's Degree in International Management e, graças a isso, fui estudar para os Estados Unidos e no caminho
da minha vontade de vir viver para Portugal, perdi-me nos Estados Unidos e fiquei por lá 10 anos. Tive 15 anos de carreira na indústria dos perfumes, onde estava encarregada das vendas e do marketing através da região das Américas. Foi uma carreira muito gratificante. Gostei imenso dessa vida, mas nunca me trouxe aquilo que realmente despertava a minha luz dentro de mim. Despertava em alguns momentos, mas eu sempre me senti desalinhada, no fundo, com aquilo que deveria ser o meu propósito de vida. Então, apesar de ter adorado a experiência e no tempo que ele serviu foi uma vida cheia de aventuras, também trouxe muitas questões à minha vida. A seguir de ter ido para os Estados Unidos, ainda vivi 6 anos em Londres e foi em Londres que eu comecei a questionar-me ainda mais. E dentro desse processo que começaram a aparecer, eu diria, os tais sintomas, as tais doenças que fizeram com que o meu questionamento fosse ainda mais profundo, e foi nesse momento que eu descobri o meu chamamento. Então, eu descobri a naturopatia em Londres e foi nessa altura que eu decidi, mais ou menos, vamos dizer, nessa altura eu, na verdade, decidi parar de trabalhar para ouvir realmente o que é que o meu gut feeling, o meu instinto me estava a dizer, e foi porque eu deixei e criei esse espaço que eu cheguei à naturopatia. E quando eu cheguei à naturopatia foi amor à primeira vista. Foi aí, nessa altura, que eu decidi ir estudar novamente e fui estudar no College of Natural Medicine of London, Nutritional Therapy e Naturopathy. Dentro desse processo, eu falei da doença, falei dos sintomas que o meu corpo me estavam a dar, os sinais que apareceram na minha vida, antes de eu chegar, vamos dizer, àquilo que eu chamo hoje em dia o meu propósito de vida. Eu, desde a adolescência, vivi com o tal síndrome muito famoso e conhecido ah, ah, do síndrome do intestino irritável, conhecido em inglês por IBS. E até, eu diria, aos 30, eu sabia mais ou menos lidar com ele, pensando que, pronto, era se calhar só lactointolerante, que era o stress, mas quando começaram a aparecer outros sintomas do tipo rosácea, como uma pessoa como eu que nunca na vida teve acne na adolescência, pareceu-me muito estranho. Ainda por mais, em termos de personalidade, eu era daquelas pessoas que não conseguia passar ah, muito tempo com fome. Eu mal surgia a fome, ficava irritada, ficava insuportável e tinha que comer logo. E isso eu pensava que era uma questão de feitio em mim. Depois, outra coisa que sempre eu diria, lá, volta da adolescência começou a aparecer, foi as insónias. Eu tinha noites e noites que não conseguia adormecer, não conseguia dormir profundamente, e até aos 30 anos não foi um grande problema, mas quando comecei a envelhecer, começou a ser. E o cansaço começou a bater nessa altura. Mas foi mesmo quando eu quis ser mãe e que eu comecei a ter dificuldades em engravidar e guardar, na verdade, essas gravidez. Eu sofri duas perdas gestacionais antes de ter o meu filho, e a ficha caiu e que eu percebi que alguma coisa estava desalinhado em mim. E eu falo e partilho essa experiência com vocês porque isso ah, tem importância sobre o facto de nós olharmos para dentro e percebemos que o desalinhar da nossa vida, da forma, o facto de estar desalinhado nas nossas relações, no nosso propósito de vida e, fora o resto, que é a parte física que vamos falar extensamente, tem um impacto sobre a nossa saúde. Entretanto, fui estudar naturopatia e aos 41 anos tive a felicidade de ser mãe.
após uma gravidez completamente natural, que não foi assistida de algum momento, de alguma maneira medicalmente, e, e isso ao fim de 4 anos de tentativas inférteis. Isso para dizer que há sempre esperança para nós realizarmos os nossos sonhos e que a saúde está nas nossas mãos e no nosso controle se nós damos a oportunidade para isso acontecer. E é aí é que está a nossa toma de responsabilidade, a nossa consciência que é tão importante nisto. Hoje em dia estou a cumprir a minha missão e já estou a ajudar dezenas de mulheres a recuperar o controle da sua vida e de bem-estar. E o meu propósito com este curso é fazer o mesmo. Então, a mensagem que eu tenho para vos dar aqui é: o teu corpo é mágico. Cada sintoma é uma forma de comunicar connosco. Os sintomas, na verdade, é como se a alma, através do nosso corpo, nos estivesse a dizer qualquer coisa. E é isso, e é nisso que eu vou-vos ajudar e vos guiar ao longo, vamos dizer, deste masterclass e do curso. Então, os sintomas que eu menciono aqui muitas de vocês podem se identificar com isso. Eu falo aqui, por exemplo, se vocês se identificam com, por exemplo, ter nevoeiro cerebral, também chamado brain fog em inglês, ah, TPM, ou PMS em inglês, que é os tais sintomas premenstruais, mudanças de humores, o sentimento de depressão, as flutuações, por exemplo, mensal de peso, o inchaço, dores de cabeça, os seios dolorosos, cansaço constante, a vontade incontrolável de comer, principalmente doces, menstruações irregulares, menstruações abundantes ou inexistentes, menstruações dolorosas, problemas de fertilidade, tudo isso está envolvido naquilo que nós temos que olhar com atenção e tudo isso faz parte de algo mais profundo. Posso mencionar aqui também os síndromes dos ovários policísticos, quem tem baixa libido ou não tem libido, problemas de pele, cabelo fraco, vagina seca, perda de cabelo ou excesso de pilosidade, acne, tudo isso são sintomas que querem dizer alguma coisa e que nós podemos, ao procurar a causa e a raiz desse sintoma, conseguir alterar. Então, solução hoje em dia que nos propõem na medicina alopática, muitas vezes é a prescrição da pílula, de anti-inflamatórios, de antidepressivos, de inibidores de bomba de próton para quem tem problemas digestivos, de anti-hiperglicémicos para quem tem pré-diabetes ou diabetes, terapia hormonal de substituição, recomendam-se também dietas sem gorduras, umas estômago de estimulantes para quem não consegue aguentar o dia, e isso tudo acaba em cirurgias, porque não se consegue ir à raiz do problema. Então, se formos olhar à raiz do problema fisicamente, muitas vezes a raiz situa-se primeiro, pode ser nas hormonas, que é uma das formas de comunicação do nosso corpo, ok? Temos duas formas de comunicação principal, são as hormonas, que são uma forma mais lenta de comunicação, mas que também perdura mais no tempo. E temos os neurotransmissores, que é outra forma de comunicação. Vou beber um bocadinho de água. Portanto, a outra das raízes principais, a qual pode dar a origem a desequilíbrios, são problemas de digestão. Na digestão, nós extraímos os nutrientes que são essenciais para conseguirmos construir hormonas, para construir neurotransmissores, para fazer desempenhar todos os papéis que precisam de ser desempenhados no nosso corpo. Se nós não estamos a ter uma digestão optimal, tanto em termos de absorção como de eliminação, criam-se problemas. Como dizia o famoso Hipócrates, todas as doenças começam no intestino.
terceiro ponto que eu quero aqui abordar é o sistema imunitário, que eu também gosto de chamar o sistema de apoio. Não gosto muito da palavra imunitário porque há um lado um bocado guerreiro e o nosso sistema, na verdade, é um sistema que nos apoia a desempenhar papéis importantes e principalmente para nos proteger dos elementos exteriores, tipo toxinas pelas quais somos rodeados. O sistema imunitário, que se localiza principalmente no intestino. Voltando àquilo que acabamos de dizer sobre o intestino, por isso é tão importante nós tomarmos conta também do nosso intestino. E por fim, há outra raiz do problema importante onde temos que olhar é os nossos sistemas de detoxificação. O- os órgãos de filtração, tais como o fígado, por exemplo, são muitas vezes sobrelotados por tudo o que a vida nos traz, principalmente com a medicação. Quando nós tentamos tratar um problema com medicação, na verdade já estamos a trazer outro problema e estamos a sobrecarregar o nosso organismo com algo que vai criar um problema extra. Então, quando o fígado está sobrecarregado, vai usar outros órgãos de detoxificação, tal como os rins e a pele. Por isso é que muitas vezes aparecem borbulhas, por exemplo, ou aparecem situações como eczema a quem tem o fígado sobrecarregado. Então, os gatilhos do desequilíbrio. O que é que faz que entramos nesse, diria, nesse círculo vicioso de desequilíbrio? Um dos gatilhos principais e que é ah, omnipresente aqui na nossa vida do dia a dia é o stress. O stress, que na verdade vai inibir uma série de coisas na nossa forma de funcionar. As medicações, como eu mencionei ainda agora, a deficiência de nutrientes que vem, então, como eu disse ainda há bocadinho, da falta, o facto de não absorver corretamente os nutrientes, o facto de ingerir comidas inflamatórias, a falta de sono, a ingestão de demasiado carboidratos, a falta de carboidratos, ou então hipotireoidismo maltratado, ou comer muito pouco. Isso fazem parte dos gatilhos muito recorrentes que podem dar origem aos desequilíbrios físicos que ainda agora mencionamos. Mas também disso tudo, as emoções também têm a sua importância, não é? Eu comecei por vos falar da minha experiência pessoal e da minha história, porque também fez parte da minha, vamos dizer, do resgate da minha saúde e da minha vida. Quando eu comecei também a prestar atenção às emoções, mas não é só as emoções. Na verdade, são 5 planos. Para ter uma vida equilibrada e uma saúde forte, há 5 planos que devem estar em equilíbrio. Cada um é um ponto de entrada ou um ponto de partida para recuperar o nosso equilíbrio. E cada um deles pode nos ajudar a restabelecer o equilíbrio nos outros todos. Todos os caminhos são válidos, fazem todos parte da nossa saúde e atuam simultaneamente. Então, quais são esses 5 planos? É o plano físico, do qual vamos continuar a falar agora extensamente durante esta masterclass e também durante o curso de saúde feminina, O Meu Corpo, o Meu Templo, mas não só. Também há o plano espiritual, o plano emocional, o plano social e o plano mental. Então, entrando um bocado mais dentro do assunto do plano físico. Como eu disse há bocadinho, pode ser um dos pontos de entrada para retomar o equilíbrio. Vamos dizer que se eu começar a alterar a minha dieta, se eu começar a ter uma atividade física que me corresponde e começar a ter um sono eficiente que me vai ajudar a recuperar, de repente as coisas vão melhorar para o resto. Porquê? Porque eu vou criar espaço, ok? Porque eu já não tenho que lidar com coisas físicas que me perturbam o dia a dia, vou criar espaço para me dedicar ou para pensar na minha parte
vamos dizer, espiritual. E aí encontrar esse tal propósito de vida ou significado que tantas vezes procuramos na vida. Mas se não há espaço para isso, se nós fisicamente não estamos bem, também não há espaço para explorar essa nossa parte. E é por isso que eu digo, nós, durante esse curso, vamos abordar essa parte física para nos ajudar a realinhar o resto. A parte emocional, que é a parte, na verdade, que nos aprende a lidar, vamos dizer, eficazmente com a vida. A vida acontece, não é? Perceber e entender as nossas emoções vai nos permitir de melhor lidar com elas, melhor perceber os sinais que a vida nos dá. Há sinais que muitas vezes não sabemos interpretar porque não sabemos reconhecer as nossas próprias emoções. E isso também faz parte de coisas que nós iremos abrir durante o curso. Quando, desculpem, mais uma vez, falar muito, queria ser. Quando tomamos o tempo e a capacidade para olhar para dentro e percebemos o que é que as nossas emoções nos querem comunicar, aprendemos também a criar resiliência perante também o stress que a vida nos traz. Temos que olhar para as emoções sem julgamento, todas servem a um propósito e é parar, escutar e ouvir. Ahm, Além das emoções, é muito importante desenvolver um sentimento de pertença, de conexão, que vai nos permitir ter um sistema de apoio e sentir que fazemos parte de um todo, de uma tribo, de outras pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente se encaixa. Isso é essencial para qualquer mamífero. O ser humano é um mamífero e vive e precisa de viver com os outros em sociedade. O problema é, às vezes, não nos encaixarmos ou não nos identificarmos com as pessoas com quem estamos rodeadas. E por isso é muito importante ter esse apoio social para nos conseguir também revelar a nós próprios. Isso é uma das coisas que, no fundo, através da comunidade que iremos criar à volta do curso, poderá também vos ajudar a sentirem-se mais entendidas, mais ouvidas, através da partilha que iremos fazer aqui dentro do curso. Além disso, é muito importante nós termos a capacidade de reconhecer o nosso lado criativo, a nossa parte mental e intelectual, que nos permite, na verdade, adquirir conhecimentos, expender talentos, é o que vai fazer com que tudo também se harmoniza. A mente é uma ferramenta muito importante e temos que a desenvolver. Ahm, e pronto. Conclusão sobre isso tudo. Os gatilhos do desequilíbrio estão espalhados no meio destes 5 planos. Nós recebemos sinais do nosso corpo através dos sintomas e para os perceber, temos que nos focar nas causas originais que estão por aí espalhadas nesses cinco planos. Eu vou-vos propor de olhar para esses planos todos, mas também para começar, vou vos propor de olhar principalmente pelo plano físico, porque é como se a gente decidisse arrumar a casa por, vamos dizer, a cozinha. Vamos arrumar a casa primeiro pela cozinha e é por aí que a gente depois vai conseguir limpar o resto e organizar as coisas. Então, o básico. Qual é o básico no plano físico que eu vou abordar com vocês? A alimentação, os nutrientes, as células, a forma como elas absorvem as coisas e como elas se comunicam, e as hormonas. Então, podemos dar a volta a isto tudo e eu vou-vos propor de dar a volta a isto tudo com três estratégias principais. A primeira
que pode parecer um bocado trivial, mas que é muito importante, é de restabelecer, vamos dizer, regularizar os níveis de açúcar no sangue. Segunda será de restabelecer a resposta ao nosso stress. E o terceiro ponto, como mulheres, será de sincronizarmos o nosso ciclo hormonal. E isso é válido para as mulheres que também estão na fase da menopause. Porque não é porque nós estamos na menopause que deixamos de ter um ciclo hormonal. E essa parte é muito interessante. Agora, começando com a regularizar a glicemia e a sua importância com a saúde hormonal. E porquê que é importante? Vamos dizer isso. Agora vou-vos mostrar um gráfico e vos mostrar o que é que acontece quando nós vamos, por exemplo, comer algo ou uma refeição que tem muito carboidrato, com pouca fibra, que vai ser uma armadilha para entrar num ciclo vicioso, o que eu chamo de ciclo vicioso, e que nos deixa dependente do açúcar e com fome. Porquê? O que é que acontece quando nós comemos uma refeição com muito carboidrato e com pouca proteína e pouca gordura? A primeira coisa que vai acontecer é que o nosso sangue, de repente, ao nosso sangue vai chegar um pico de glucose. O que é o glucose? O glucose é um dos combustíveis que o nosso corpo usa para criar energia. Esse combustível é, vamos dizer, o combustível de favorito das nossas células. Mas existem dois outros combustíveis. De forma diferente, um é as gorduras e as proteínas que precisam de ser transformadas antes de poderem entrar para as células, mas que são combustíveis muito mais eficazes e que vão criar menos lixo, como eu costumo dizer. O problema do açúcar, quando está a ser queimado, primeiro, queimar açúcar é como se nós estivéssemos a queimar palha para manter um fogo, vamos dizer assim. Quando estamos a queimar palha, estamos a criar imenso lixo e pouca duração em termos de energia. O que é que acontece? Nós estamos a comer açúcar, vem o pico de glucose, o nosso pâncreas secreta insulina, que vai dar o sinal às nossas células para deixarem entrar o glucose, que vem aqui uma fonte de energia, um combustível para nós usarmos. Quando temos um pico de glucose, logo a seguir temos um pico de insulina e ficamos com o nosso sangue sem quase açúcar. A reação em cadeia é que, de repente, quando a glicose sobe e que a insulina sobe, vamos dar o sinal aos outros combustíveis para não serem usados e de repente bloqueia a quebra de gordura, bloqueia a queima de gordura, a quebra, porque vamos ir tirar normalmente, vamos buscar gorduras para queimar energia, porque a gordura, em termos energéticos, cria muito mais, vamos dizer, potência. Vamos com gordura estar sustentados em nível energético mais tempo do que com açúcar. Nesse momento onde começamos a deixar entrar açúcar, as células vão favorecer o açúcar. Então, bloqueando a quebra de gordura, bloqueando a queima de gordura, também vamos estimular o armazenamento da gordura. Por isso é que se diz que não é a consumir as gorduras que nós engordamos, mas ao consumir os carboidratos. Carboidratos que se transformam muito rapidamente em açúcar no nosso corpo. Isso provoca fome e vontade de comer mais açúcar ainda. Essa reação em cadeia é o círculo vicioso no qual nós nos encontramos presos quando temos uma alimentação que não favorece uma toma de uma boa porção de proteína e uma boa porção de gorduras às refeições. Agora, continuando com o outro ponto que nós vamos abordar intensamente no curso e que permite também restabelecer o equilíbrio, é restabelecer a nossa resposta ao stress. Porquê que é importante restabelecer a resposta ao stress? Porque o estado de stress, o stress, vamos dizer como as coisas são, o stress também é benéfico. Nós precisamos de stress também para situações de urgência. Aliás, o nosso sistema
O nosso sistema nervoso tem dois estados de stress conhecidos, que é o estado simpático, que é o estado onde o corpo está em stress, e o estado parasimpático. Quando estamos no estado simpático, que é o caso de quando temos aquele medo de ser perseguido pelo leão na selva, podemos entrar em estado de fuga ou de medo, flight ou fright, ou de congelamento. Ok? E o que é que acontece? Quais são as reações no nosso corpo? O estado de stress, porque nós vamos precisar, na verdade, de fugir do leão, vamos deixar de fazer ou desempenhar outros papéis no corpo que são muito importantes, mas que em estado de urgência não são tão importantes. Então, vamos deixar de, de fabricar hormonas e de converter as hormonas da tiroide, por exemplo. Vamos deixar de ter a capacidade de regular a nossa glicémia. De repente precisamos de muita energia, então vamos ter, na verdade, um impulso de glucose no sangue, precisamos de fugir. Vamos perder a capacidade de detoxificar, porque neste momento o intestino para. Vamos desequilibrar a nossa flora intestinal, que eu vou relembrar aqui, flora intestinal é a primeira barreira de defesa do sistema imunitário e já vamos deixar de fabricar um nível adequado de hormonas. O problema do stress não é que ele exista, o problema do stress é que ele seja crónico e constante e que ele instala-se nas nossas vidas. E o que nós precisamos, na verdade, é de criar uma certa resiliência ao stress através de estratégias que eu vou aqui mencionar. A nutrição sendo uma das primeiras estratégias que nós podemos pôr em prática para nos ajudar a criar uma resiliência ao stress. Para já, a não criar um stress a nível do tipo de alimentação que vamos trazer para o nosso corpo. Segundo, trazer alimentos que vão nos proporcionar mais, eu diria, mais elementos, mais nutrientes, para fabricar não só as hormonas de stress, mas também as outras hormonas que nos permitem descansar. Para isso, também, hoje em dia, faz parte, muitas vezes, quando já estamos em níveis de estresse elevados, ter uma ajuda com suplementação, por vários motivos. Primeiro, porque hoje em dia os nossos frutos e legumes já não têm o nível de nutrientes que tinham antigamente, os solos estão, por causa da agricultura intensiva, têm falta de minerais e vitaminas, e isso reflete-se na nossa alimentação. É por isso que hoje em dia ter ou fazer alguma suplementação é o que nos permite, vamos dizer, dar aquele boost que às vezes necessitamos para voltar ao equilíbrio. Não vou deixar de parte, não vou deixar de parte um, o lado emocional e o facto de nós também aprendermos a escutar e tomar um tempo e abrandar sobre as nossas vidas, tomar distância sobre as coisas. Então, práticas de meditação ou práticas mesmo que permitem dizer ou comunicar ao nosso cérebro que estamos em segurança são muito importantes. Porquê? Porque o cérebro não faz a diferença entre um pensamento, que é uma coisa que não está a acontecer, com a realidade. Tanto o pensamento do medo ou de algo que nos provoque medo, ou por exemplo, de algo que a gente esteja a ver na televisão, vai ser, em termos fisiológicos, vai ter o mesmo impacto que algo que esteja realmente a acontecer na nossa vida. Isso é muito importante nós também termos essa tomada de distância, tomar esse tempo para também relaxar e ter alguma prática de, estou a dizer meditação, mas pode tomar várias formas. O último, entre aspas, não é o último ponto, mas o último ponto importante que eu quero desenvolver aqui e que vai ser importante durante ao longo do curso é a parte da sincronização do nosso ciclo, nós mulheres, o nosso ciclo hormonal. Hoje em dia já se percebe cada vez mais que cada fase do ciclo pode ser comparada a uma das quatro estações do ano. Sendo que durante a fase folicular
a primeira fase, que é chamada, comparada com a primavera, seria o momento onde as nossas hormonas estão baixas, mas começam a subir os níveis, e seria o momento onde, se calhar, poderíamos ter mais criatividade, mais energia e seguindo-se com, finalmente, ao fim da primavera, o verão, que é a altura da ovulação, onde aí nós, as nossas hormonas vão nos proporcionar ainda mais ânimo, ainda mais vontade de estar na rua, ser sociável, porque também é aquele momento onde o nosso óvulo está pronto para ser fecundado e então, fisiologicamente, estamos à procura de parceiro e vamos ser então muito mais social e por isso é que temos que honrar essas fases de forma e abordá-las de formas diferentes. Depois vem a fase do outono, onde entramos a seguir à fase folicular, entramos na fase luteal do ciclo, onde aí o ovo já saiu, e aí entramos numa fase, vamos dizer, mais tranquila, onde vamos poder, se calhar, pôr ordem na casa, organizar as coisas, organizar as nossas vidas, ter mais concentração, porque já não estamos com essa euforia para sair e estar à procura desse parceiro ideal para fecundar o nosso ovo. E é uma fase onde, de repente, todas as ideias, todos os momentos criativos que tivemos vão se poder organizar e, se calhar, vamos poder perceber o que é que sim podemos guardar e o que, se calhar, podemos deixar de parte. A seguir a isso vem a fase do inverno, onde é uma fase de recolhimento, onde aí, se calhar, temos os insights mais profundos que a gente possa ter sobre a nossa vida e tomar decisões importantes nesse momento. Então, a importância de sincronizar-se com o seu ciclo tem a ver com o facto de nos conhecer a nós próprias. Todas temos um ciclo diferente, temos todas coisas similares, ok? Coisas que definem um ciclo normal e um ciclo não é tão normal, mas todas nós somos únicas. Então é muito importante essa questão de nos sincronizar com o nosso ciclo. É a tal frase, know thyself, conheça-te a tua mesma, conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento onde eu percebo como é que eu funciono, eu vou perceber quais são os superpoderes que eu tenho em cada fase do meu ciclo. E vou poder organizar a minha vida em função disso, na medida do possível, ok? Mas também, além de, às vezes, se calhar, não conseguir organizar a minha vida completamente em função disso, ter mais compaixão e perceber porque é que nós temos certas reações em certos momentos do ciclo e perceber como lidar ou melhor com elas, perceber, na verdade, as emoções que isso vai provocar. Então, o que eu vos ofereço aqui é a possibilidade de perceber como nós funcionamos e assim de desfrutar ao máximo de cada fase do nosso ciclo. Durante o curso, e aqui não queria deixar passar essa parte muito importante, que é a nossa saúde intestinal. Como eu disse há pouco, e como vou repetir agora, como dizia o Hipócrates, todas as doenças começam no intestino. E o nosso intestino tem um impacto sobre a nossa produção de energia, porque se nós não absorvemos os nutrientes ou não conseguimos tirar partido deles, não conseguimos produzir energia. Vai ter um impacto sobre a nossa função mental, sobre a nossa saúde mental, vai ter um impacto sobre o nosso sistema imunitário, obviamente, como eu disse há bocadinho, o sistema imunitário está principalmente localizado no intestino. Também saibam que no intestino está localizado ou está armazenado 90% da nossa serotonina, por isso esse tal neurotransmissor do bem-estar, que é tão importante, também tem a ver com a nossa saúde intestinal. Muitas das hormonas e a produção das hormonas
estão influenciadas por o que se passa no intestino, nomeadamente as da tiroide, as hormonas sexuais, por aí fora. A nossa qualidade de sono também é muito impactada pelo nosso intestino. Se nós não conseguimos produzir serotonina, também não conseguimos produzir melatonina, que é essa hormona do sono, porque a serotonina é um precursor da melatonina, só para vocês perceberem como tudo está interligado. Enfim, como o intestino também é um órgão de detoxificação, falei há bocadinho do facto de às vezes nós temos problemas de pele, eczemas ou acne, porque o intestino está em desequilíbrio e, como está sobrecarregado por outras razões, a pele vai retomar, vamos dizer, uma parte do trabalho que o intestino teria que estar a fazer, o intestino e o fígado, e vai ser usado como órgão de detoxificação. Lembrem-se que cada sintoma quer dizer, oh, vai ser uma mensagem para o nosso corpo. A dificuldade, na verdade, nisso tudo, vai ser de identificar a causa dos nossos sintomas, que muitas vezes são multidimensionais, se encontram em vários sítios, e em vários, nos 5 planos que eu mencionei há bocadinho. Então, ao longo do curso, de saúde feminina, o meu corpo, o meu templo, eu vou-vos ajudar, na verdade, a trilhar caminho. Não só ao partilhar a minha própria experiência pessoal e a minha experiência clínica com os outros clientes, mas também vos dando as ferramentas, vos ensinando como é que o corpo funciona. Voltando aos sintomas que eu mencionei há bocadinho, se tu te identificas com os sintomas de períodos dolorosos, de cansaço, de tudo que seja mal-estar, vamos dizer, de alguma forma vocês vão encontrar respostas que estão à procura ao longo do curso. E isso é que eu ofereço dentro desse curso, é de vocês terem uma vida melhor. Então, vou-vos falar agora do conteúdo do curso, vou explicar como é que ele vai funcionar e a seguir a isso vocês vão poder fazer as perguntas que quiserem, tanto sobre o Masterclass, sobre a saúde, como sobre o curso. Então, o curso de saúde feminina vai conter 15 Masterclass intensivas, que eu vou delinear aqui para a frente, vão ter a minha orientação, vão ter a possibilidade de fazer perguntas e vão ter acesso a uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho que vocês em termos de saúde. Uma coisa que eu quero mencionar antes de falar do conteúdo do curso: o curso, todas as aulas vão ser gravadas live. E isso vai-vos permitir poder pôr as perguntas que quiserem no momento e esclarecer dúvidas comigo diretamente. Isso é um grande benefício comparar com os cursos que já são gravados e que às vezes nos deixam com dúvidas. Pronto, e vou explicar isso um bocado mais à frente. Agora, o conteúdo do curso. O curso vai ser dividido em módulos e o primeiro módulo, que eu chamo o módulo de base, Ser Mulher é o Meu Superpoder, vai conter uma classe intensiva sobre as hormonas do ciclo, para perceber como é que elas funcionam, quais são os papéis que elas desempenham. Depois vamos perceber como sincronizar o ciclo. Vou dar imensas ferramentas em termos de lifestyle, de dietas, entre aspas, eu não gosto da palavra dietas, nutrição ou da alimentação. Vou dar receitas e vou-vos explicar como aplicar as coisas que nós vamos aprendendo ao longo do ciclo. E isso é muito importante, porque às vezes nós acumulamos conhecimento sem depois aplicar as coisas. O intuito deste curso é de vocês aplicarem as coisas e de também partilharem umas com as outras o vosso ressentido, o que é que funciona para vocês, o que é que não funciona e ajudar-nos umas às outras. Vou-vos explicar como vos alimentar e treinar ao longo do ciclo, como regularizar os níveis de glicemia,
como restabelecer a resposta ao stress e como manter uma saúde intestinal saudável. Além do módulo base, haverá um módulo de fertilidade que poderá ser comprado à parte para quem estiver interessada, onde vou explicar extensamente os sinais que nos dá o nosso ciclo, como mapeá-lo, qual seria o tipo de alimentação para favorecer a fertilidade e a suplementação que a acompanha. Vamos ter o mesmo tipo de módulo para a gravidez e para o pós-parto, no mesmo tipo de funcionamento, e outro módulo também parecido para a perimenopausa, menopausa e a alimentação. Eu falei há bocadinho das vantagens do curso, principalmente sobre o facto que as aulas iam ser gravadas lives. O curso vai ser dividido por módulos independentes, vos permite, na verdade, ter uma economia de tempo e de dinheiro, porque não vão ter que pagar por todos os módulos, só pagarão para aquilo que realmente lhes interessa, ou então, se querem realmente aprender ainda mais, poderão comprar o curso completo. Terão também a oportunidade de ter acesso ao grupo de acompanhamento no Telegram e possibilidade de marcar consulta diretamente comigo a um preço mais simpático. Então, vou voltar ao tema do facto de gravar as aulas lives, porque é muito importante. Esta interação entre alunos e com a facilitadora vai vos permitir vão ter a possibilidade de fazer as perguntas, de dar o vosso contributo também ao resto da comunidade e também aprofundar temas mais sensíveis que se calhar vos correspondem mais. Isso, vamos ter aulas bónus com convidados especialistas nos seus temas. Eu não vou revelar aqui, mas já tenho 4 convidados confirmados. Então vamos ter no mínimo 4 aulas além das que são previstas no curso. Entram no curso, que fazem completamente parte, uma vez que vocês pagaram o vosso curso, terão acesso a essas aulas. Enfim, terão depois uma área de alunos dedicada. Quem não conseguir assistir às aulas live poderá assistir quando lhe der jeito e quando quiser. E pronto, voltando ao tema do módulo, já expliquei isso um bocado. E se calhar o importante agora dizer é que vocês vão adquirir conhecimento e poder, porque knowledge is power. Vão adquirir a força de vontade para aplicar aquilo que aprenderem comigo, porque vão ter um acompanhamento, vão ter o meu acompanhamento ao longo do curso e vão ter o acompanhamento do resto da comunidade. Isso vai-lhes trazer energia para viver ao máximo. Como eu disse, vai-lhes trazer uma comunidade de mulheres curso semelhantes e vai-lhes dar confiança na vida e no vosso corpo. E, no fundo, liberdade para ser quem nascemos para ser. Enfim, a minha promessa é ensinar-vos como funciona o nosso corpo e a tirar partido da sua magia e da sua sabedoria e o que ela tem para oferecer. Enfim, se ainda estão a perguntar se este curso é para si, a resposta é sim. Se estão prontas para abraçar uma nova abordagem, estão comprometidas em fazer mudanças e se querem aprender sobre o corpo da mulher. Por fim, aqui o preço total do curso, o curso completo, eu digo bem completo, com os 3 módulos extras, vai ser, e esse é o preço de lançamento, 129 euros. É um preço mesmo exclusivo, porque, como veem, o custo das minhas consultas não tem nada a ver, e se vocês tivessem consultas individuais comigo, não conseguiriam tanto conhecimento e teriam que investir muito mais, e ainda por mais terão acesso a esse conhecimento e a essas aulas gravadas a muito longo prazo. Seguindo, se vocês não estiverem interessados nos outros módulos e que só quiserem um módulo base, temos uma oferta ainda mais interessante, ok? E mais uma vez, é um preço de lançamento. Estamos a falar de 79 euros, que é um investimento para a vida, para a vossa saúde, para o vosso bem-estar, com, na verdade, garantia de resultados
a partir do momento onde vocês se investam com isso. Eu comecei por dizer, isto é uma toma de consciência e uma certa forma de aplicar disciplina com vocês. E eu vou-vos ajudar nesse processo. Enfim, os outros módulos, se quiserem comprar só um módulo extra, será 99. Se quiserem comprar mais dois, são 119. E pronto. Tudo isso vai estar explícito na nossa página de lançamento. E pronto, o que eu quero vos dizer aqui é que se vocês estão prontas a iniciar esta jornada comigo, não deixem para amanhã, inscrevam-se já para. Aliás, a página de lançamento está pronta, acabou mesmo agora de ser feita. Eu vou deixar depois o link, vou mandar isso tudo por e-mail a quem assistiu ao Masterclass e quem se tinha registado para assistir. Bem, eu estou grata pela vossa atenção. Quero-vos agradecer a atenção a todas e agora vou deixar espaço para vocês me fazerem as perguntas que quiserem, ou sobre o Masterclass em si, ou então sobre o curso, tudo o que vos vier à mente. Eu estou aqui para responder a perguntas. Olá. Olá, Xana. Eu só agora é que tinha visto que ainda há pouco tinha o nome Noah, porque isto é o portátil da escola. Venho desejar uma boa noite a todas, em especial a ti, que de certa forma me ajudaste num processo extremamente complicado, em que houve uma grande evolução, mas entretanto a parte emocional também levou outro abanão e então senti este chamamento, agora que a minha saúde deu novamente sinal e agora com mais grave ainda, e então senti que te devia ouvir mais uma vez. Estou a recuperar ainda ainda estou a falar assim meio que anestesiada, porque estou a recuperar de uma infecção grande aqui na boca e tudo isto, tudo aquilo que já tínhamos falado sobre as doenças autoimunes, etc., levou-me a um estado muito, muito meu e muito sozinha. E foi isso que eu senti, foi quando disseste ainda há pouco que precisamos de uma comunidade, de uma tribo, eu perdi completamente, porque quando eu me queria pronunciar, neste caso os amigos sentem como queixa, não é? Lá vem ela com esta dor, e eu desisti de me queixar, então as Sim. dores ficaram ainda maiores, que era, ninguém entende, ou ninguém, portanto, eu deixei... Ninguém te compreende e tu precisas de partilhar, obviamente. Foi muito violento a parte da alimentação, não é? Porque 15 anos vegetariana e de repente, não é? Entra o fígado, entra o... Bem, pronto, desisti. Sim, eu se calhar até vou explicar é melhor. Aqui um bocado à comunidade, a quem nos está a ouvir. A Xana faz parte das minhas clientes. Eu já ajudei num processo bastante difícil. E ela melhorou imenso depois de nós termos estado juntas e claro, fez algumas mudanças um bocado drásticas na sua alimentação, mas que a ajudaram, além dos suplementos que ela também teve a tomar. Mas, de facto, eu gosto do facto que tu estejas a falar do, da comunidade e da importância que tem, e é por isso que eu falei de todos esses planos e que eles precisam de estar em equilíbrio para nós realmente nos sentirmos bem em termos de saúde e que não há um mais importante que outro. No entanto, temos que começar por algum lado. No fundo, eu aqui, e até no fundo neste Masterclass, dou espaço para todos nós podermos expressar o que se passa connosco, tanto através do grupo de Telegram que vai ser criado, como até nas aulas para esclarecer esses momentos e estas dúvidas. Jana, queres partilhar mais algo connosco agora, sem ser isso? Não, simplesmente que estou muito feliz em estar novamente em contato contigo, porque eu assumo que
fugi ou que desisti um bocadinho e que novamente As coisas voltam. Mas isso é importante, tu estás a mencionar, porque quando há um sistema de apoio, quando há uma comunidade, porque momentos de quebra temos todas e fazem parte. Ah, é nesses momentos que a gente também precisamos dos outros e nos resgatamos uns aos outros. E, e e a nós pronto, próprios, porque este é nós próprios. resgatar, mesmo que não comunique com a tribo, é sinal que estou aqui, não é? É sinal de Exatamente. vontade de partilhar, de ouvir, não é? E isso é o primeiro passo à minha cura, à minha própria Exato. evolução. E no Então, fundo isso até está incluído no curso. muito obrigada e certamente vamos nos ver em breve aqui. Obrigada, e com Muito muito gosto, obrigada. Jana, com muito gosto. Alguém mais quer dar o seu contributo, fazer uma pergunta? Eu tenho aqui, se não, perguntas que me foram feitas, mas gostava mesmo de dar a oportunidade a quem está aqui presente para fazer as suas próprias perguntas. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Ok, então eu tenho aqui uma pergunta que me foi feita antes do curso, sobre o pequeno almoço, porque a história do pequeno almoço volta muitas vezes e então eu gostava de responder a essa pergunta. Perguntaram-me se deveríamos ou não tomar pequeno almoço e que tipo de pequeno almoço é que deveríamos tomar. E então a resposta é um bocado consoante. Consoante sobre se devemos ou não tomar o pequeno almoço. É assim, depende do que nós chamamos o pequeno almoço. O pequeno almoço é a primeira refeição do dia, ok? Então, o que é importante, na verdade, nessa primeira refeição, e eu fiz um reel há pouco tempo sobre isso, que surgiu em conversa, essa primeira refeição é a refeição que vai quebrar o nosso jejum. Ela é extremamente importante porque essa é que vai dar o tom de o nosso nível de energia ao longo do dia. Então, essa primeira refeição, automaticamente, eu aconselho que seja composta por, se calhar, seria bem melhor ser um pequeno almoço salgado em vez de ser um pequeno almoço doce, isso é a primeira coisa, porque isso vai já dar o tom. E essa refeição é importante ser composta por uma porção decente, mesmo decente, de proteínas e de boas gorduras. Isso já em si vai permitir de pôr os nossos níveis de açúcar muito mais estáveis ao longo do dia. Isso durante o curso eu vou explicar o porquê e o como as hormonas funcionam e porquê que é importante dar esse nível de proteínas logo, aliás, à primeira refeição do dia, mas também ao longo das nossas refeições. Então, essa é para responder à questão do pequeno almoço. Depois perguntaram-me também, mas alguém quer intervir sobre esse ponto, sobre esse assunto? Ok, não, tudo bem. A outra pergunta que me fizeram foi acerca da suplementação, se ela era necessária, se nós precisávamos sempre de suplementar, se realmente podíamos viver sem suplementação, e a minha resposta é sim, nós podemos, mas depende em que estado é que nós nos encontramos. E às vezes precisamos de aquele push, aquele boost para ajudar o corpo a voltar ao seu equilíbrio. Garania. E pronto, para responder ao ponto da suplementação. Agora, nós podemos fazer uma suplementação durante o tempo e depois deixar de ver como é que a gente está sem ela. Temos alguém que tem o microfone ligado. Grazi, acho que és tu. A Grazi que está-nos a seguir desde Miami. Aqui neste live, neste Zoom. E pronto, e acerca Acabei de chegar. Querida, queres fazer alguma pergunta e participar aqui um bocadinho? Vamos ver se eu não vai cair aqui no elevador. Vamos tentar. Queria saber a parte dos hormônios. Eu acho que eu estou entrando no passo
acabei de fazer meus exames, né? Fazer agora. Ok, ainda estás aqui, ainda estás no elevador, mas ainda estás aqui. Então a Grazi gostava de ter mais informação sobre acerca das hormonas e a parte, na verdade, entre aspas, chamada fatídica da menopausa. Sim, isso é assim, a menopausa é uma parte, uma fase da nossa vida que nós, eu diria, precisamos preparar e perceber e começar a perceber quais são os seus sintomas. Na verdade, a menopausa acontece antes, com a perimenopausa, quando os nossos níveis de hormonas começam a baixar. Nessa altura, nessa fase da nossa vida, tudo se altera. Deixamos de produzir tanto estrogênio, progesterona, e vai ter um grande impacto sobre a nossa saúde em geral, porque o estrogênio, por exemplo, é uma hormona que nos permite ter uma certa clareza mental, que permite manter a nossa massa óssea e por aí fora. Então, qual é a melhor forma de preparar isso? Faz-se através da alimentação. Faz também através de quando é mesmo necessário de suplementação com fitoterapia, por exemplo, existe ervas ou plantas que permitem, na verdade, não vou dizer replace, que não é bem a palavra, mas que são fitoestrogénios e que vão ter o mesmo efeito que o estrogênio de forma natural, sem ter de recorrer terapias de hormone replacement, e desculpem as palavras vêm em inglês, porque é muito mais fácil para mim dizer isto em inglês, e nos permite, na verdade, de continuar a viver de forma normalmente, ou de fazer uma transição, porque também temos que, de uma certa forma, acolher essa nova fase da nossa vida. Aliás, muitas mulheres dizem que é uma fase muito mais tranquila, onde elas têm acesso a uma sabedoria bem mais profunda, quando ela é bem acolhida e quando ela é bem vivida. Ok? Então, essa transição para a menopausa é muito, muito importante. E, de facto, sim, prepara-se através da alimentação, prepara-se também através do estilo de vida. Falámos há bocadinho do impacto do stress e o que ele tem. Se já, por si, nós estamos a produzir menos hormonas, ainda muito menos quando estamos em alto estado de stress. Ok? Então, é todas essas coisas que nós vamos aprender a manejar ou com a qual vamos aprender a lidar para poder equilibrar novamente as coisas. Mas primeiro temos que perceber o que é que está a passar com o nosso corpo. E de facto, às vezes, fazer os exames médicos dão-nos um ponto de partida para saber onde vamos. A Joana pôs aqui uma pergunta que eu vou ler. Eu também estou muito curiosa nas questões do ciclo menstrual, especialmente porque ainda não voltei a ter ciclo. A Joana, ok, foi mãe, tem uma bebê, não, já não é uma bebê de ano e meio, depois da sua segunda gravidez. E sim, isso é muito interessante. O corpo só volta a ter ciclo menstrual quando ele está preparado para isso. Quando ele está preparado para acolher uma nova gravidez. Isso será provavelmente um sinal que ainda estás, provavelmente, sei que a Joana ainda está a amamentar, o facto de amamentar normalmente também reduz a probabilidade de engravidar, não completamente, ok? Existe quem amamentando pode engravidar, mas reduz de facto a nossa disponibilidade para outros nutrientes. Então, o que isso quer dizer é que o teu corpo ainda não está pronto para acolher uma gravidez nova. E para isso ele vai precisar de repor nutrientes, porque a gravidez, aliás, como a Joana explicou, é uma segunda gravidez, mas as gravidezes são um momento onde é pedido ao nosso corpo imensas coisas. Aliás, hoje em dia as mulheres estão tão desnutridas
porque a nossa alimentação não é suficiente para dar, eu diria, nós necessitamos para viver no ambiente onde vivemos, para viver, eu diria, num mundo muito mais tóxico que os nossos antepassados. E eu vou dar o exemplo, por exemplo, da minha avó paterna, teve 11 filhos, todos de 2 em 2 anos, e que viveu até aos 80 anos, não, e que não morreu de uma morte, entre aspas, natural, ela estava perfeitamente bem até aos 80 anos, foi um acidente, na verdade, mas até lá ela estava estável, tinha montes de energia e estava muito melhor que certas pessoas que de 60 ou 50 anos hoje em dia. O que é que isso quer dizer? É que a nossa forma de viver, tanto a nível de stress, como falámos há bocadinho, tanto como o nosso tipo de alimentação, não nos permite, ou não permite ao nosso corpo de voltar ao seu equilíbrio. E, claro, sem nos esquecer das partes sociais e emocionais, estamos cada vez mais isolados, sem apoio da família, como se tinha antigamente, e tudo isso tem um grande impacto sobre a nossa saúde. Pronto, eu acho que já respondi a bastantes perguntas aqui. Alguém mais quer pôr uma pergunta antes de nos despedir umas das outras? Ok, tenho uma questão. Obrigada, Xana, diz. Então, nos módulos todos, eu identifiquei-me, ou eu estou interessada em quase todos, só num já não, que é o da gravidez. Claro. E não porque não quero, bom, é porque possivelmente não posso, ou porque o meu companheiro fez uma vasectomia, portanto, é algo que está fora dos nossos planos. Então, a minha dúvida é qual será o valor de todos os módulos, exceto esse? Como é que eu saberei isso? Olha, é assim, tens o módulo base, que são 79 euros, ok? E depois, cada módulo extra, neste momento, são mais 20 euros. Por isso, se tu queres mais 2 módulos, que daquilo que eu percebi é o que tu queres, não Eu queres quero tirar o da... o da gravidez, Sim, portanto... o custo total seria 119, em vez de 129. Nós, na verdade, até fizemos uma oferta um bocado mais atrativa para o curso completo, porque se já vais pagar 119, por mais 10 euros, na verdade, tens o curso completo que contém tudo. Pode ser interessante? Não. E eu percebo perfeitamente que não seja o teu caso, e é por isso que também escolhi dividir o curso em módulos e dar essa oportunidade de cada um escolher o que quer e o que Super corresponde. interessante e super, na verdade, é útil, não é? Porque cada um poderá estar numa fase mais sensível financeira e de certa forma, poder escolher o nosso módulo, não é? Isso para mim, e acho que para todas, não há muito, aliás, não há, não é? Exato. Ou pagas o curso todo, ou pronto. Sim, é isso. E o meu intuito, a minha vontade realmente é ajudar e fazer, dar a oportunidade a quem não pode, na verdade, fazer consultas diretamente comigo, ter a informação, o máximo de informação para perceber as coisas e ao mesmo tempo ter um contacto direto comigo. Não sei se eu me faço entender, mas é democratizar, na verdade, a minha oferta e ajudar o máximo de pessoas. Muito obrigada. E isso, empatizar com o outro é excelente, não é? Só para vos dar aqui um exemplo de quanto isso nos poderá afetar, por exemplo, só para perceberem, eu fui a uma clínica dentária, porque tive uma semana aqui com a cara tipo deste tamanho, e era uma clínica onde possivelmente eu iria fazer um acordo de um orçamento gigante, e eu cheguei lá com uma urgência e não me trataram. Porquê? Porque era um único dente, percebe? Então foi assim uma frustração, e agora senti exatamente, a minha mente disse, uau, foi isso que é o oposto que estamos aqui a fazer, não é? Que é, se eu quiser só tratar uma coisa ou duas, que tu nos estás a dar essa oportunidade. E isso é simplesmente empatizar com o outro
E isto é amor, não é? Na verdade. Eu não sei fazer de outra maneira. E acho que só isso é de louvar. Obrigada mais uma vez. De nada. Enfim, olha, eu se calhar vou desligar, acho que já agradeço o tempo que vocês passaram aqui comigo. Obrigada. Qualquer perguntas que vocês queiram me fazer, então, I'm an email away, como eu costumo dizer, podem me mandar mensagem. Eu vou deixar o link para vocês poderem comprar o curso agora disponível, tanto nos vossos e-mails como no Instagram e nas outras redes sociais. E pronto, já obrigada, grata. Grata também quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a construir o curso, que fizeram com que eu estou cá hoje, deram o seu a participação de alguma forma, de perto ou de longe. Elas sabem quem são. Tanto a corrigir os meus erros de português, como a relembrar-me coisas importantes que eu tinha que juntar, ou contribuir com as suas músicas, enfim. E todas as pessoas que tiveram a apoiar esse meu projeto e que estão aqui também a dar a cara, obrigado a todas e uma boa noite a todas. Boa noite a E todas. espero vê-los no curso. Até já, Beijinhos. obrigada. Beijinho a todas. Adeus. Beijinho.